veja bem, se eu encontrasse uma, eu ficava de boca aberta, né? Porque é um grande poeta, é um grande compositor, mas eu convivo com ele todos os dias. Todos os dias eu estou diante dele através da sua literatura. Isso aí é a realidade. Bom, meu nome é Marconi Ferreira, sou itabirano, nasci aqui na Rua dos Operários, antiga Rua de Baixo, e venho de uma família itabirana. Minha família aqui, conforme a história, as páginas amarelas da história, está aqui há mais de 350 anos, 300 e por aí, e nós somos itabiranos. Bom, para começar, quando eles falam o poeta Marconi, eu assusto, porque eu tenho alguma coisa escrita que eu digo, não sou escritor, muito menos um poeta. Sou apenas um velho maluco embriagado de amor que canta e encanta por essas montanhas das minas que carinhosamente eu chamo de Itabira. A poesia é um sentimento que vem do fundo da alma. E a gente entende que é muita ousadia colocar, né, igual nós temos essa coragem de colocar em uma folha de papel aquilo que incendeia a alma. Então a poesia ela está inserida na mente, no coração, vamos dizer assim, do ser humano. E faz muito bem a alma a poesia. A gente vê os relatos antigos da história, né, o ser humano já vem com aquela, vamos dizer assim, aquela essência poética na alma. Muitas pessoas talvez assustam, eu não sou um poeta, igual eu digo que eu não sou poeta, mas no fundo, cada maluco tem alguma coisa de poeta. Igual sempre a gente escrevia alguma coisa, desde criança, julgava, olhava e falava, mas esse é um besterol do nariz, julgava aquele papel fora, mas depois juntava aquele papelzinho para emendar totalmente aquele papelzinho para que alguma coisa a gente acabou escrevendo. Se é poesia, sei lá. Mas veja bem, Drummond é inspiração. Eu sempre comento, Itabira é um celeiro de poetas. Aqui parece que o ar está impregnado de poesia. Na história de Itabira a gente vê grandes escritores aqui dentro, pessoas que resolveram passar pelo papel, igual eu acabei de dizer, transcrever para o papel aquilo que incendeia a alma. Então veja bem, eu sempre comento também que o minério, né, dá uma só safra. E a poesia, um dia ele vai acabar, o minério vai acabar. Está acabando, né? Mas a poesia ela está inserida aqui no Mato Dentro, aqui na Cava do Cauê. Então é interessante. São centenas, milhares, centenas de pessoas que escreveram alguma coisa durante esses 300 e tantos anos de Itabira. Bom, a gente tem um trabalho há muitos anos. Eu escrevo aproximadamente uns 40 anos. Logo após que eu fiz uma faculdade de Direito, eu resolvi, falei, gente, eu vou passar para o papel isso, né? Sempre escrevi nas escolas, quando eu estava no primário, e a gente sempre, bons textos, né? Pelo menos os professores na época diziam. Depois, um bom tempo, há uns 6 anos, uns 10 anos atrás, mais ou menos, falei, vou editar um livro, um ensaio para ver. E fiz o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Lá vou para o 5º livro. Agora era aquela dificuldade que a gente tem para, vamos dizer assim, editar esses livros, né? E outra coisa muito interessante, escrever na terra de Drummond é muito difícil. É difícil porque aqui nós temos alguns especialistas que se acham. Há pouco tempo eu ouvi alguém dizendo
ninguém precisa escrever em Itabira, porque Drummond escreveu tudo. Tudo bem, mas eu acho que cada tempo, né, vai renovando, e Drummond inspira, nos inspira sim, inspira o itabirano. As pessoas que chegam de fora que encantam com a Itabira, né? É aquilo que eu falei, e sempre falo, Itabira é a capital nacional da poesia, sim, porque nasceu o poeta maior aqui, o divisor de água da literatura brasileira. Eu sempre falo também, Drummond é um bruxo. A gente lê Drummond diariamente, eu leio Drummond diariamente. E cada dia você descobre a potencialidade do poeta, né? E Itabira é isso, Drummond é isso, Drummond é o orgulho nosso. Nós reverenciamos Drummond, a sua poesia, né? E é um grande poeta. Ele não gostava de ser chamado de poeta maior. Eu lembro uma entrevista dele, um papo dele com Manuel Bandeira, que eu li há mais tempo, e os grandes escritores o reverenciavam como o divisor de água da literatura brasileira, como aquele Shakespeare da América Latina, vamos dizer assim. E é muito grande Drummond. É pena que as pessoas ainda precisam de conhecer a poesia de Drummond. É interessante que a poesia de Drummond é interessante. A gente, eu não estou comparando, mas é mais ou menos. Você lê a Bíblia, você tem um conhecimento da Bíblia. Cada dia é revelado uma nova coisa. Deus fala de uma forma para a gente. Não estou comparando isso, né? Porque a Bíblia é muito, né? O livro maior. Mas Drummond é o seguinte, a cada dia que você lê Drummond, se assusta. Fala, meu Deus, isso é um itabirano. Eu nasci na terra desse louco, desse bruxo, desse Shakespeare. E isso enche a gente de orgulho a cada dia. Eu acho que eu ficaria sem palavras, porque é muito grande, né, o poeta. E o interessante é a humildade de Drummond. A gente convive com a literatura e vê, né? Drummond conseguiu mexer com a alma humana. Ele imortalizou as pessoas mais simples, né? Vamos dizer, ele mexeu no cotidiano de cada um. Ele imortalizou José, Joaquim, Francisco, João, Teresa. Eu tenho a felicidade de morar aqui onde que nasceu, onde que morou Antônio Alves Araújo, que foi imortalizado por Carlos Drummond de Andrade no poema Itabira. Cada um tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sino. As crianças seguem para a escola, os homens olham para o chão. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Aqui viveu Tutu Caramujo imortalizado. Aqui de lado viveu Chico Zuzuna, nesse prédio aqui de lá, em Sobradão. Aqui na frente viveu Padre Olímpio. Então eu estou num pedacinho, né, da verdadeira história, das pessoas que realmente deixaram a história. Veja bem, se eu encontrasse uma, eu ficava de boca aberta, né? Porque é um grande poeta, é um grande compositor. E a sensibilidade, vamos dizer assim, a humildade. Veja bem, Drummond buscou Cora Coralina lá em Goiás Velho e imortalizou Cora Coralina, né? A humildade, a simplicidade. Eu sempre digo, essas pessoas que trabalham com a literatura do mundo, principalmente Itabira, vê o exemplo do poeta, seja humilde igual ele. Drummond é daquele itabirano, aquele, como todo mineiro, a maioria dos mineiros são calados, cabeça baixa, simples, humilde, né? E eu vejo isso no Drummond. Mas eu convivo com ele todos os dias. Todos os dias eu estou diante dele, através da sua literatura. Isso aí é a realidade. Bom, eu diria para que cada itabirano pudesse conhecer mais a obra de Drummond. Vou te contar uma historiazinha. Eu estava ali
estudando no grupo escolar Coronel Zé Batista, que era o colégio, né, Colégio Estadual Mestre Zeca Amâncio, o dia que eu descobri Drummond. É interessante. Um texto, né, ele narrando a passagem do cometa de Halley e Itabira. E eu fiquei vislumbrado ao ver aquele texto. Então o que aconteceu? Eu cheguei em casa, mãe, Itabira tem um poeta. Aí minha mãe olhou e falou, Marconi. Sim, é o filho dos Andrade, que aqui morou, foi embora, como muitas pessoas estão indo embora. Eu olhei aquela fala triste da minha mãe e ao mesmo tempo eu percebi o sentimento itabirano. Então há um sentimento, nós perdemos algo, nós perdemos isso, perdemos aquilo. Então veja bem, e aí falando isso eu resumo Drummond. Nós não conhecíamos Drummond, os nossos professores não passavam. Quem era Drummond naquele momento, né? A igreja sempre questionou, devido dizer que ele não era religioso. Mas eu diria para o povo itabirano, gente, passa a ler Drummond. Eu tenho certeza que Itabira, cada um itabirano ficará mais feliz ainda assim e orgulhoso de ter nascido na mesma terra que nasceu esse monstro sagrado que se chama Carlos Drummond de Andrade. Então eu penso assim, talvez alguém fica aí segurando quando ele diz sobre a fotografia na parede, mas imagina você, principalmente a sensibilidade de um poeta que nasceu aqui, morou aqui, viveu aqui, depois foi embora, as suas referências, e voltar, ele nunca voltou a Itabira, onde que não tem mais referência. Os amigos, a família, muita coisa foi modificada. Então, se as pessoas ainda, eu conheço muitos amigos meus, com a mesma faixa etária minha, vocês ficam idolatrando o poeta, o Carlos Drummond de Andrade, mas ele não gosta de Itabira. É pelo contrário, poeta algum escreveu tanto sobre sua terra igual o Carlos Drummond de Andrade. Eu vi uma reportagem há mais tempo, as últimas reportagens dele, e ele falou que ele gastava tempo para escrever sobre Itabira. É a mesma coisa, eu morei muitos anos no Campestre. Nasci aqui na Rua dos Operários, fui para Pará, depois Campestre. Quando eu vou ver o Valeira jogar, eu chego, não vejo ninguém. Não estou comparando com o Drummond. Eu vou talvez numa festa religiosa, não vejo os meus amigos, né? Então veja bem, naquelas ruas que eu passo, ali pelo Campestre, eu passo refletindo, gente, cadê meus amigos? Agora imagina a sensibilidade de um grande homem igual o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta maior, né? Então procure conhecer mais a obra do poeta, que você vai ficar assustado. É assustador. Ele escreveu naquela época e é um poeta super moderno, né? Tudo que ele escreveu, a gente vê que realmente é a modernidade. Então, esse é o nosso poeta maior, é o Carlos Drummond de Andrade, que eu aconselho a cada cidadão itabirano, procure valorizar mais, procure conhecer, né, a obra de Carlos Drummond de Andrade, que você vai ver que realmente não vai ser em vão a sua pesquisa.